Olá pessoal, aqui é Gabriel, gestor dos fundos da Komato, e eu vou trazer a carta mensal referente ao mês de março. Bom, primeiramente no mês de março o Ibovespa caiu um pouco menos de 3%, enquanto o S&P subiu um pouco mais de 3%, ali ao redor de 3,5%. E o fundo Komato Ações Globais subiu 10,75%, refletindo, continuando a sequencial de altas que a gente está tendo esse ano, muito devido às empresas de tecnologia, principalmente no mês de março as ações da Adobe subiram bastante, foi uma posição que a gente aumentou bastante durante o mês, se recuperou muito rápido. E como vocês sabem, ações da Nvidia que também subiram quase 20% no mês, a gente já reduziu um pouco das posições, mas continua exposto, porque a gente acha que é uma tese muito boa e talvez seja a melhor empresa do mundo hoje. Como investimento é um pouco mais delicado de dizer, porque ela é um pouco cara, mas talvez seja a melhor empresa como qualidade ao redor do mundo. E não tem como falar de março sem falar da crise bancária que atingiu o mundo inteiro, né? A gente viu primeiro nos Estados Unidos o SVB, né, o Silicon Valley Bank, quebrando. O erro deles foi muito amador, foi algo que faz parte um pouco da regulação menos severa que os Estados Unidos têm com bancos regionais, mas foi um erro muito amador, onde eles basicamente descasaram o passivo com os ativos. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que o banco, quando você deposita o dinheiro nele, ele empresta o dinheiro que você depositou. Só que esse dinheiro é de curtíssimo prazo, você pode ir amanhã e pedir o saque desse dinheiro, e o banco tem que ter para te entregar, né? O que aconteceu? Eles pegaram esse depósito, eles investiram em títulos muito longos, em ativos de 10 anos, 5 anos. Então, quando as pessoas olharam para isso, ficaram com medo, e como ele é do Silicon Valley e a maioria dos clientes, né, são startups, e esse mundo das startups ele é muito conectado. No momento que as pessoas começaram um boato de uma falar para outra, olha, eu acho que o banco está com suspeita de quebra, o banco está com muito prejuízo, o banco tem ativos muito longos, bastou um boato que todo mundo ali do mundo das startups ficou sabendo e começou a retirar o dinheiro do banco. Isso é conhecido, né, internacionalmente como bank run. Basicamente, qualquer banco hoje ao redor do mundo, se ele tiver um bank run muito forte, ou seja, se todo mundo for lá resgatar o dinheiro, ele tende a quebrar. É muito possivelmente que ele vai quebrar. E foi isso que aconteceu com o SVB. Só que o caso do SVB foi extremo. Por quê? Porque ele tinha um monte de depósito que a pessoa poderia resgatar no dia seguinte, e ele investiu um monte de ativo que duravam 5 anos para ele poder resgatar. Então ele teve um descasamento muito amador. Por exemplo, isso não acontece ao redor do mundo, não aconteceria no Brasil, porque a regulação aqui é muito mais forte e as pessoas olham com muito mais cuidado, os dados são muito mais abertos, porque o sistema bancário ele é mais rígido. Também teve a crise do Credit Suisse, que ali foi uma crise de confiança, ou seja, as ações do Credit Suisse estavam indo mal, o banco vinha dando prejuízo há algum tempo, ele estava fazendo investimentos subsequentes que não estavam dando certo. E as pessoas, no momento que viram o SVB quebrando, olharam para o Credit Suisse e falaram, será que agora é a hora do Credit Suisse quebrar também? E aí bastou um boato de novo para as pessoas começarem a resgatar o dinheiro do Credit Suisse. Só que o que aconteceu? A Suíça, ela é historicamente conhecida pela robustez bancária, né? Todo mundo, você sabe, sempre ouve, né? A pessoa fez uma conta na Suíça, tem conta no banco suíço. Então a Suíça ela é muito conhecida pelo sistema bancário. O regulador e o governo, sabendo disso, que a Suíça exporta a tecnologia bancária, basicamente segurança bancária, ele interveio no final de semana, basicamente, e forçou a compra, a resolução do problema. Ele falou, a gente vai resolver o problema nesse final de semana, como que a gente faz? Cogitaram estatizar o banco, então tornar um banco suíço, né, estatal suíço, mas apareceu uma proposta da UBS, né, do um outro banco suíço, a UBS, que está presente no mundo inteiro, para comprar o Credit Suisse por um valor assim muito pequeno. Eles ofertaram 1 bilhão, aí depois acabaram fechando um pouco mais para cima, ao redor de 3 bilhões, mas isso é muito pouco. Para contextualizar o quão pouco isso né? As ações que já tinham caído 50%, 60%, elas caíram mais 60%, 80% com essa aquisição. Por quê? Porque o valor foi muito baixo. Foi realmente o regulador intervindo e falando, a gente vai resolver o problema porque a gente precisa garantir a solidez bancária da Suíça, porque a gente é conhecido por isso, a gente exporta isso. Então, foram dois eventos parecidos,
né, de quebra bancária, mas não necessariamente com o mesmo motivo ou com um risco embutido ou falta de liquidez. E aí a falta de liquidez já linka para um outro ponto que eu trouxe na carta a respeito de eu não achar que o mundo não está líquido. E geralmente as crises, quando tudo cai, todas as bolsas caem, todos os títulos caem, tudo se desvaloriza, esses momentos de crise eles acontecem quando o mundo está ilíquido, quando falta liquidez no mercado. Só que hoje a gente tem depósitos de curto prazo contra o Fed, né, contra o Banco Central Americano, que é basicamente uma medida que a gente tem de liquidez disponível no sistema, está em mais de 2 trilhões de dólares. Quando você fala 2 trilhões de dólares, é muita coisa. Só para, de novo, para contextualizar esse valor, o banco regulador suíço, né, o Banco Central da Suíça, ele injetou ao redor de 50 bilhões para resolver a crise do Credit Suisse. Então foi muito pouco comparado com a quantidade de liquidez que a gente tem disponível. E aí eu trouxe também 2 gráficos interessantes, que é a performance do índice de ações referente à performance do índice de bancos regionais americanos. Por que é interessante comparar? Porque em momentos de crise a correlação aumenta. Então tudo cai junto, não importa se a empresa é boa, não importa se a empresa é endividada, não importa se a empresa dá lucro, se ela não dá lucro, tudo cai junto. Esse é um momento de crise, um momento líquido que todo mundo vai vender tudo. A correlação aumenta, que foi algo que a gente viu em 2020. Em 2020, com as medidas de lockdown, tudo caiu e a primeira medida dos bancos centrais ao redor do mundo foi injetar liquidez, porque eles sabiam que faltava liquidez. Nessa medida de curto prazo que eu falei que tem 2 tri hoje, na época tinha 0. Estava até faltando dinheiro nessa medida. Então, de fato, eles injetaram liquidez. Hoje sobra liquidez e hoje, como vocês podem ver no outro gráfico, a correlação lá não foi alta. O mercado sofreu, a Nasdaq 100, que foi o gráfico que eu usei, caiu, que representa a maior parte das empresas de tecnologia. Ele caiu sim, junto com a crise bancária, só que logo ele voltou, enquanto os bancos regionais não. Por quê? Porque o mercado não está ilíquido. Os investidores têm dinheiro para comprar as empresas que dão lucro, que são robustas e que não tem nada a ver com a crise bancária. Então, eles vão vender as empresas que têm a ver com a crise bancária, ou seja, os bancos, enquanto eles vão comprar as empresas que continuam dando lucro, que não estão tendo nenhum problema financeiro, que não tem nada a ver com isso. Não tem por que você vender essas ações também, como foi em 2020, que teve, porque foi uma crise com falta de liquidez. Então, basicamente, foram esses pontos que eu abordei na carta. Ao longo dos próximos meses, eu vou trazendo mais insights do Komatsu Retorno Absoluto, que é o nosso fundo multimercado. Mas, de antemão, já falo que a gente está investindo em NTNB, ou seja, papéis que protegem contra a inflação, na curva média. O que isso quer dizer? São papéis ali que vencem em 2027, 2028, que tem uma liquidez legal e que não são tão longos. Por que isso eu acho importante? Porque eu acho que a curva está muito alta. A gente fala que os juros está muito alto, está muito alto, e no momento que começarem a cortar os juros, que o país começar a se endireitar, o que mais vai se beneficiar vai ser o meio da curva e de NTNB, porque os juros reais estão muito altos. Então a gente acha que tem uma gordurinha ali para queimar, e a gente está apostando bastante no meio da curva de inflação. E é isso, pessoal. Siga as redes sociais da Komatsu, o YouTube, o Instagram, e a gente vai continuar divulgando os resultados por lá.